1 Coríntios capítulo 2, verso 16. Nós começamos a falar um pouco na quarta-feira, e eu vou dar sequência aqui sobre a questão da mentalidade. Nós precisamos trabalhar e mudar a nossa mentalidade. Então, 1 Coríntios 2, 16. Quem conhece a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Quem conhece a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então tenha a mente de Cristo, tenha uma mentalidade do Senhor. Então comecei a falar um pouquinho na quarta-feira, vou dar sequência aqui. Nós andamos na direção dos nossos mais fortes pensamentos. Nós andamos na direção dos nossos mais fortes pensamentos. Então tudo que você faz, as suas ações, os seus comportamentos, eles estão direcionados na forma dos seus mais fortes pensamentos. Então, como é que se forma, por exemplo, o pensamento? Tudo começa na comunicação, né? Tudo que eu ouço, tudo que eu vejo, tudo que eu sinto, ele vai se tornar vai gerar um pensamento. Tudo que você vê gera um pensamento. Tudo que você ouve gera pensamento. Tudo que você sente gera pensamentos. Os pensamentos, quando são muito intensos ou repetidos, geram um sentimento. Se você ficar pensando muito sobre uma coisa, você vai ver que daqui a pouquinho você começa a sentir algo sobre aquilo. Você começa a pensar demais em algo e daqui a pouco você começa a sentir. Quem aqui já passou por essa experiência? Você tem um carro, mas você resolveu trocar de carro, resolveu comprar um Gol. E aí você fala, cara, decidi comprar um Gol. Acho que vou trocar de carro, vou comprar um Gol. Você sai na rua, o que passa na sua frente? Você vai no estacionamento, vai viajar, na Via Dutra você só vê Gol, Gol para lá, Gol para cá. E o Gol estava lá, só que você não percebeu, porque você começou a pensar sobre aquilo, você começou a visualizar aquilo, daqui a pouco todo lugar que você vai tem Gol. Engraçado, não sabia que tinha tanto Gol na vida. Porque você anda na direção dos seus mais fortes pensamentos. Então tudo aquilo que eu vejo, tudo aquilo que eu ouço, vou começar a ouvir só notícia ruim. Aí você começa a pensar sobre aquelas notícias, daqui a pouco você está sentindo ansiedade e pavor de tanto você ouvir notícias ruins, pensar sobre elas, vai gerando um sentimento, daqui a pouco você está se comportando como uma pessoa apavorada e ansiosa por causa daquilo que você está ouvindo. Sentimentos, o que a gente sente, né? O que a gente sente na pele, é o que mais aconteceu com a gente ou acontece ainda. Nós somos frutos das nossas experiências de vida e na infância nós sentimos muitas coisas, sentimos medo, sentimos ansiedade, sentimos alegria, sentimos tristeza e a maioria desses sentimentos carimbou em nós um comportamento. E hoje, quando você entra em um ambiente ou lugares ou situações em que você se depara com os mesmos acontecimentos que lá atrás geraram para você um pensamento, uma dor, você revive aquilo de novo. Por exemplo, pessoas que viveram num lar muito agressivo, com muitas brigas. Quando ele vê uma briga ou quando ele tem que enfrentar alguma coisa, ele vai reagir com o mesmo comportamento que ele tinha quando ele era criança e quando ele via a briga. Quando ele via a briga, pode ser que ele ficou muito agressivo. Quando ele via a briga, pode ser que ele se escondia e fugia. E hoje, na idade adulta, quando ele vai ter que enfrentar alguma coisa, ele foge, porque o enfrentamento parece para ele uma briga, e aquilo gerou um sentimento nele que trabalhou fortemente, e ele vai ter agora um comportamento. Qual vai ser o comportamento dele? Fuga. Ou ele pode ser uma pessoa agressiva, e ele viu o pai bater na mãe, e agora ele não pôde ir lá defender, mas hoje, quando ele vê uma briga, ele não esconde, ele parte para cima, porque lá atrás eu não pude me defender, mas hoje eu posso me defender. Então, tudo começa na comunicação. O que nós ouvimos, sentimos e presenciamos. Isso vai gerar muitos pensamentos intensos, repetidos, geram sentimentos. Os sentimentos consolidados em nosso coração geram as nossas crenças e isso molda o nosso comportamento. Então você anda hoje na direção dos seus mais fortes pensamentos.
O que você faz, o que você acredita, é naquilo que você verdadeiramente crê. E não adianta você falar assim, não, pastor, eu creio em Deus, mas quando você se comporta, quando você anda, você talvez anda não crendo, mesmo que você diga que crê. O desafio para nós é falar que crê e andar como quem crê. Jesus, ele foi abordado, eu contei que é a história de Jairo, mas ele foi abordado por um outro homem, um centurião, que era um chefe de 100 soldados romanos, e ele precisava de uma bênção. E ele falou, Senhor, eu estou com um empregado doente. E Jesus falou, não, eu vou lá curar. Ele falou, não, o senhor não precisa ir lá. Eu sou o homem que tem autoridade sobre outras pessoas. Eu digo vai, vai, eu digo vem, vem, eu digo faz, faz. Então eu tenho autoridade, eu sei que o senhor tem autoridade também. Eu creio que o senhor tem autoridade. E eu não sou digno que o senhor entre na minha casa, mas diga uma palavra e ele será curado. Amém? Esse homem falava que acreditava e andava na direção daquilo que ele acreditava. Então não basta você dizer que crê em Deus, você tem que andar na direção de quem crê. Você tem que andar na direção de quem acredita. Isso faz toda a diferença. Nós vemos muitas pessoas dizendo que creem em Deus, que andam com Deus, mas fazem completamente diferente. Têm comportamentos completamente diferentes daquelas que realmente creem em Deus. Então, ter a mente de Jesus significa uma mudança de mentalidade. A mudança de como nos conduzimos na vida. Então eu estou falando de mentalidade, meu queridão, para você mudar a sua mentalidade, porque quando você muda a sua mentalidade, você muda a forma de conduzir e andar na vida. Agora, o que significa mentalidade? Quando a gente fala isso, mentalidade é a manifestação da maneira de pensar. É a manifestação das nossas crenças. É a manifestação de crenças que caracterizam um grupo, uma classe social, um grupo de pessoas ou apenas um indivíduo. É a maneira comum de pensar sobre determinado assunto que permeia a mente das pessoas, seja em grupo ou seja individual. Então, o que é a mentalidade? É a maneira de pensar sobre determinado assunto. Pode ser uma mentalidade só minha, pode ser a mentalidade de um grupo social, pode ser a mentalidade de um tipo de pessoa, por exemplo. Então, vou perguntar o que vier no seu coração, você fala. Qual é a mentalidade da igreja sobre dinheiro? Talvez, quando eu falo isso, você já desenrolou na sua mente. Qual que é a mentalidade da igreja sobre dinheiro? Aí, na hora, já veio o versículo. O rico não entra no reino dos céus. E aí você fala, meu Deus, então não posso nem ganhar um pouquinho mais, porque o rico não entra no reino dos céus, então deixa eu ficar nessa miséria que eu estou mesmo. Então há uma mentalidade na igreja, nas pessoas com relação, por exemplo, ao dinheiro. Já se formou porque você ouviu, porque você viu, porque você sentiu. Então você formou uma mentalidade sobre o dinheiro. Você formou uma mentalidade na sua cabeça sobre o que é ser um cristão. Muitos acham que cristão não pode nada, não pode isso, não pode aquilo, não pode comer, não pode vestir, não pode andar de um ônibus. É o famoso não pode. E na verdade você pode tudo naquele que te fortalece. Perguntaram para o pastor o seguinte, pastor, eu posso fumar enquanto eu oro? O que você responderia? Posso fumar enquanto eu oro, pastor? E o pastor sabiamente falou, olha, eu vou fazer igual a Jesus, eu te devolvo a pergunta. Você pode orar enquanto fuma? Você pode tudo naquele que te fortalece. Então, qual é a mentalidade que nós temos sobre o cristianismo? O que nós desenvolvemos a nossa mente sobre ser cristãos? Ah, eu vou lá na igreja domingo, recebo a palavra, louvo, tal, vou embora, está tudo bem. E aí eu vivo a minha vida desconectada de tudo e de todos, e estou cuidando das minhas coisas aqui, porque eu estou na correria danada e tudo mais. Qual é a mentalidade que nós temos sobre a vida cristã?
Agora, a nossa mente, como Paulo está dizendo aqui, nós temos a mente de Cristo, a nossa mente foi redimida em Cristo. Por isso que Paulo está dizendo que nós temos a mente de Cristo, ou seja, a forma de pensar do Senhor está em nós. Quem pode dizer amém aí? A mente de Cristo está em nós. Eu penso como Jesus. Isso é sério. Ou pelo menos deveria pensar como Jesus. Agora, funciona assim, tendo a mente de Cristo. Como Jesus pensaria a respeito de determinada situação? Qual seria a sua reação ou a sua ação? Como ele se comportaria em determinada situação? Tenho a mente de Cristo. Como que Jesus, então, pensaria sobre essa situação? Semana aconteceu algo simples, mas engraçado comigo. Eu estava com papel de bala no bolso. E eu peguei o papel de bala e joguei na rua. Dei 3 passos para frente, na hora. Eu falei, meu Deus, você é um crente, um seguidor de Jesus, jogou um papel de bala na rua. Aí Deus já ministrando, volta e pega o papel de bala, põe no bolso e joga no lixo. Eu falei, mas ninguém viu. O que Jesus faria? Nem jogaria. Mas como eu sou pecador, voltei e peguei o papel de bala. Gente, é andar como Jesus andou, é pensar o que Jesus pensou, é falar como Jesus fala. Isso é ter a mente de Cristo. Agora, no seu dia a dia, no seu cotidiano, na sua casa, na sua família, você fala como Jesus falou? Você anda como ele andou? Eu não estou falando de perfeição, tá, gente? Porque às vezes você erra, às vezes você fala uma coisa que você não deveria, você faz algo que você não deveria. Mas qual é o próximo passo depois que você fez algo que você não deveria fazer? Qual é o próximo passo? Isso é ter a mente de Cristo. Eu poderia fazer aqui citar alguns tipos de mentalidade sobre pensamento. Por exemplo, mentalidade da escassez. A mentalidade da escassez, olha, se você tem ela, se manifesta na falta, se manifesta na perda, se manifesta naquilo que você não tem. Muitos têm essa mentalidade, a mentalidade da escassez, que sempre vai faltar, que tudo é caro demais, que tudo é difícil demais, que os recursos são poucos, que a necessidade vai bater a porta, que não vai dar certo. Mentalidade da escassez. Agora eu pergunto para você, Cristo tem a mentalidade da escassez ou da abundância? Da abundância. Então como é que eu vou andar? Eu aprendi de repente a estar na escassez, tudo é difícil. Escassez, eu não estou falando só de dinheiro não, gente, envolve mais coisas. Tudo é difícil para você, tudo é caro demais para você, tudo tem uma barreira, tudo é complicado, isso é escassez, isso não é abundância. Tudo vai ficar difícil. Os recursos são poucos, a necessidade vai bater a porta. Meu irmão, nós vivemos pela fé. Se os recursos são poucos, Deus é a nossa provisão. Se você não tem condição, é Ele que te dá condição. Se você é pequeno, é Ele que é grande na sua vida. Amém? Você pode dizer amém? É isso, meu irmão, a abundância. Eu não tenho tudo que eu preciso, mas eu tenho Deus que tem tudo que eu preciso para eu viver em nome de Jesus. Mentalidade da abundância. Judas era escasso. Judas manifestou a sua escassez quando ele viu aquela mulher quebrar um perfume caro, ungir Jesus. O que Judas falou? Meu Deus, poderia ter pego esse perfume e vendido para os pobres, e vendido e distribuído. Mas Judas falava isso porque ele era escasso, porque ele queria pegar e pegava uma parte dos recursos da manutenção de Jesus. Escassez, não vai dar, está difícil. É complicado, é muito caro. Essas palavras que nós falamos estão manifestando a nossa mentalidade da escassez. Mas eu quero hoje profetizar sobre a sua vida, que a sua mente ela será redimida em Cristo, terá uma mentalidade de abundância, tudo vai dar certo sim, a porta vai se abrir sim, Deus vai fazer sim em nome de Jesus. Creia! Vamos para cima, mentalidade da abundância. Outra mentalidade da inferioridade. Todos podem, menos você. É para o outro, não é para você. Suas experiências negativas do passado te prendem na inferioridade. É para o outro, é só para ele, é só para ela, é só para aquele grupo, não é para você. Você não se vê pertencente, você não se vê merecido. Inferioridade.
se coloca numa posição de inferioridade. Mentalidade, você aprendeu isso na sua casa, aprendeu de repente no grupo que você convive, das pessoas que falam, por que você está lá? Você nunca vai ter voz. Por que você está lá? Você nunca vai aparecer, nunca vão ligar para você. E essa mentalidade entrou na sua vida, a mentalidade da inferioridade. Mas você foi criado à imagem e semelhança do Altíssimo, meu irmão. Você é uma bênção. Se comporte, se posicione como alguém que tem valor, que Jesus morreu por você na cruz. Para de baixar essa cabeça e ficar arrastando para os cantos. Levanta a cabeça em nome de Jesus. Você é uma bênção. Mentalidade da inferioridade. Fica lá. É para o outro, não é para mim. Ó céus, ó vida. Quem sabe um dia. Ai, meu Deus. Para com isso em nome de Deus. Levanta a sua cabeça e vai para cima. Outra mentalidade ansiosa, extrema preocupação com o futuro que ainda não chegou, perdendo o tempo do presente e não produzindo. Estamos sempre preocupados com o próximo passo, que tropeçamos nos passos que temos que dar agora. Mentalidade ansiosa. Quantos ficam ansiosos com o futuro? Tão preocupados com o futuro? Tão preocupados com o próximo passo que tropeçam nos passos que tem que dar agora. Meu irmão, você quer construir um futuro abençoado? Você tem que construir um futuro abençoado nos passos que você dá agora. Jesus disse, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Ele tinha uma meta, ele tinha um objetivo, a cruz. Eu vou resgatar a humanidade, eu vou ver esse povo aqui no culto às 10 da manhã, no amor de família, me glorificando. Então eu vou morrer na cruz. Então todos os dias ele levantava com essa meta no coração. Ele ultrapassou os processos e ele morreu na cruz por nós e nos resgatou. Mentalidade ansiosa. Você tem picos de ansiedade, fica nervoso, pupila dilata, tem taquicardia, preocupação com o futuro, mas você não anda hoje. A preocupação com o futuro é uma coisa interessante. Você não anda hoje, você anda lá no futuro. Por isso que o seu corpo dá sinais. Eu não aguento andar no futuro, eu tenho que andar hoje para construir um bom futuro na frente. Mente de Cristo, confia em Deus, confia no Senhor, porque Ele vai dar vitória, porque a porta vai se abrir, porque é Ele que vai fazer. Outra mentalidade vencedora. Quem tem a mentalidade de vencedor não para diante dos problemas, avança sempre, se lança em fé, crê no sobrenatural, anda não nas suas forças, mas na força do Senhor, na graça de Deus e sempre avança. Aleluia. Quem tem mentalidade de vencedor e diz amém? Amém. Vai lá e ande como um. Pega Davi, gente. Chega na guerra, os irmãos, lá o exército todo, mentalidade vencedora. Todo mundo com medo, Golias, 40 dias, insulta a turma, desce aqui alguém, se for homem. Igual na escola, quem for homem, gospe aqui. Ficou lá 40 dias falando com a turma. Ninguém cuspiu. Mas chega Davi, pequeno, Davi era menor que Golias, Davi tinha uma força inferior a de Golias, Davi não tinha o armamento de Golias, mas ele chega lá, o que está acontecendo? Não, porque tem um cara aí e tal, e Davi vai e fala, quem que é esse incircunciso para enfrentar os exércitos do Deus vivo? Na voz de Davi, na comunicação de Davi, você vê que ele tem uma mentalidade vencedora. Quem que é esse cara? Ele falou assim, quem que é esse cara para me enfrentar? Eu sou menor do que ele, eu tenho armamento menor do que o dele, eu tenho menos experiência de guerra do que ele, mas eu sirvo um Deus que é maior do que ele, um Deus que me capacita a vencê-lo, um Deus que me leva adiante dele. É isso, meu irmão. Nós somos vencedores em Cristo Jesus. Não é na sua força, não é no seu braço, não é na sua capacidade, mas é na força de Deus, na condição do Senhor e aquilo que Ele entrega na sua vida. É sobre Ele. E Davi vai e vence. Mentalidade vencedora. Vence aonde? Porque ele vence no nome do Senhor. Mentalidade da abundância, eu já disse aqui, que os recursos podem ser limitados, mas sabe que os recursos estão em Deus, que é o supridor, que é o Criador, e que a provisão chegará sempre. Mentalidade de abundância. Meu irmão, se você tiver essa mentalidade. Vamos fazer um projeto, vamos que vai dar certo, Deus vai suprir, Deus vai mandar, Deus vai fazer. Meu irmão, como é que está lá o seu casamento? Pastor, está uma dificuldade danada, mas eu vou vencer, minha esposa é maravilhosa, ela é linda, eu lembro dela, de que eu casei, bonita, arrumada.
Mentalidade da abundância, da escassez, o que você fala? Pastor, minha esposa é uma desgraça, caiu tudo, não tem jeito de levantar mais, o negócio está difícil. O Satanás quer que você tenha essa... Meu irmão, vai dar certo, Deus vai fazer, nós vamos ganhar muita alma para Jesus, vamos sarar muitas famílias, o Senhor vai abrir as portas, mas como que vai ser? Eu não sei, Ele vai fazer em nome de Jesus. Eu não sei como Ele fará, pelo poder do nome de Jesus. E para me finalizar e a gente participar da ceia, a mentalidade da mesa, a mentalidade da comunhão, da reunião dos pares e a mentalidade do desfrute. A mesa é o lugar do desfrute. Desfrutar é tomar posse, é deleitar-se, é se alegrar com aquilo que você recebeu em Deus. Mentalidade da mesa, queria que você tivesse essa na sua casa. Para de comer cada um num canto, assistindo televisão, reúna-se à mesa. Faça uma oração, agradeça. Tenha comunhão com a sua família, tenha comunhão com as pessoas. Mesa é o lugar onde todo mundo senta e está todo mundo na mesma posição. Mesa é o lugar onde todos partilham do mesmo pão. Mesa é o lugar da intimidade, do olhar no olho. Mesa é o lugar onde a gente chora e se alegra. Mesa é o lugar onde a gente brinda, a gente agradece, a gente celebra. Tenha a mentalidade da mesa na sua vida. Jesus constantemente estava reunido à mesa com seus discípulos. Jesus senta à mesa com Judas, que iria traí-lo. Em momento algum ele fala, Judas não senta nessa mesa. Em momento algum ele fala, Pedro, você não senta nessa mesa. Você é impulsivo, raivoso, as coisas na força do seu braço, você não senta nessa mesa. Ele não fala para Judas, você vai me trair, você não senta na mesa. Mas ele está dizendo o seguinte, na mesa tem cura. E eu não sei se vocês já repararam, o Judas não sentou longe de Jesus, ele sentou do lado. A gente fala sempre do João, né, que está ali pertinho de Jesus, e Judas está. Porque quando ele fala que alguém vai trair, os dois estendem a mão no mesmo tempo para pegar no pão. Mão com mão. E Jesus fala, aquele que mete a mão no pão comigo. Ele não estava na outra ponta da mesa, ele estava do lado. Mas sabe o que a mesa ensina para nós? A mesa é um lugar de recomeço, a mesa é um lugar da oportunidade. A mesa é o lugar da cura. A mesa é o lugar da restauração. A mesa é o lugar que Jesus olhava para cada discípulo, inclusive para Judas, dizendo, eu acredito em você ainda, mesmo que você vá me trair. Porque Pedro negou Jesus. Mas Deus deu oportunidade para ele, ele foi restaurado. Judas também teve essa oportunidade, mas ele não achou lugar de arrependimento. Mentalidade da mesa. Estamos juntos aqui para celebrar o Senhor na Santa Ceia. Como diz Paulo, aqui não tem grego, judeu, branco, preto, pobre ou rico. Somos todos um diante daquele que morreu por nós. Então a mesa está posta, disponível para todos aqueles que creem, aqueles que decidem entregar sua vida para Jesus e ter a mente de Cristo. Aqueles que falam hoje, eu decido andar de acordo com o que ele andou, eu decido falar de acordo com o que ele falou, eu decido pensar de acordo com o que ele pensa. E a mesa está posta. E Deus nos chama hoje à mesa. A mesa da cura, a mesa da restauração. Tenha a mente de Cristo. Deixe essa mentalidade tomar conta da sua vida e da sua existência. Saia do culto hoje, da igreja, e você vai almoçar daqui a pouco com alguém, você vai estar na casa do seu pai, da sua mãe, da sua família. Tenha a mente de Cristo. Você está ali para ser canal de bênção, você está ali para ser luz. Você está ali para abençoar. Você está ali para fazer a diferença, porque Jesus fazia a diferença nos lugares que ele andava. Quando você tem a mente de Cristo, você vai fazer a diferença nos lugares que você andar. Quem está entendendo diz amém. Então consagre a sua mente, o seu coração para Cristo. E deixa Deus operar. E deixa Deus trabalhar aí na sua vida, em nome de Jesus.